Desde quando nós estamos na barriga da nossa mãe, o conhecimento que a gente tem do mundo, ele vem através das sensações, ou seja, dos nossos sistemas sensoriais. A nossa visão, nossa audição, nosso olfato, nossa gustação, ou seja, a forma que nós sentimos o paladar, o gosto das coisas, e o tato. E a partir da nossa vida, nós vamos desenvolvendo, através desse processo, né, sensorial, nós vamos tendo essas sensações, vai entrando no nosso cérebro e nós vamos desenvolvendo esse conhecimento que a gente tem do mundo. Um ponto importante é que quando falta algum desses sistemas sensoriais, nós vamos amplificar, nós vamos ter os outros sistemas, eles tendo uma maior evidência. Vou dar um exemplo, né? Vou dar dois exemplos para vocês. Quando nós não temos audição, né, a nossa visão e a nossa movimentação das mãos, ela ganha, né, uma agilidade maior, devido, né, uma amplificação maior, devido à linguagem brasileira de sinais, por exemplo, Libras, né, que é aquela comunicação que a gente faz através dos sinais. Quando nós não temos a visão, o nosso processo de audição e o nosso tato também ele é aprimorado para a gente ler, por exemplo, no braille. Então, as nossas sensações, tato, visão, audição, gustação, né, e audição, eles são fundamentais para a gente conhecer o mundo. Isso entra no nosso cérebro faz um trabalho de percepção, interpreta, e isso vai guiar a nossa tomada de decisão. A nossa tomada de decisão para ter uma atitude, um comportamento. Pessoal, quando nós falamos de segurança, saúde, segurança e meio ambiente, um dos pontos fundamentais no processo de ter um conhecimento e ter um comportamento seguro está nessa parte da interpretação, da percepção. E isso é a percepção do risco. Ou seja, através das sensações, visão, audição, paladar, tato, né, o paladar que é a gustação, do olfato, nós vamos ter uma leitura. Essa leitura no nosso cérebro passa por um processo de percepção, de conscientização, e isso vai nos ajudar a ter uma tomada de decisão, seja para comportamento seguro ou seja comportamento de risco. Por isso que nós falamos que não existe falta da percepção do risco. O que pode acontecer é que ela não está calibrada para aquela atividade. E esse é o termo certo que nós temos que utilizar. A calibração da percepção do risco. Vou dar um exemplo. Nós estamos realizando o planejamento de uma atividade. Nós estamos entre o João, o José e a Maria. E nessa realização, quando nós estamos realizando esse planejamento, a gente mapeia 10 riscos. Eu chego para o João e falo assim, João, você conhece os riscos que nós temos nessa atividade? E o João aponta os 10 riscos. Eu vou falar que a interpretação, ou seja, a percepção do risco dele está em 100%. Ele tem uma percepção do risco calibrada em conformidade com a atividade. Se eu perguntar para o José ele vai chegar e falar assim, Altair, eu conheço aqui 8 riscos. Eu falo que está em desenvolvimento essa calibração da percepção do risco. Não posso falar que está em conformidade. Ou seja, tem 2 pontos ali que ele precisa ainda ter a consciência, ele precisa aprender. E se eu perguntar para a Maria acerta 8 também, junto com o José, desses riscos. Ela também tem essa percepção de risco em desenvolvimento. Está com a calibração da percepção do risco em 80%. João 100%, José e Maria 80%. Agora vamos supor que eu sou novo na atividade. Chego lá e não tenho conhecimento da atividade e eu cito apenas dois pontos. Que eu tenho que usar EPI e tenho que ter cuidado no caminho seguro. Mas na atividade existem outros riscos que eu não consigo citar. Eu vou falar que a minha percepção do risco ela está calibrada de uma forma que ela está baixa calibração. Ou seja, é difícil a gente ter falta da percepção do risco, porque todos conhecem pelo menos o uso do EPI, todos conhecem, né? Tem noção do caminho seguro, eles têm noção, as pessoas têm noção do risco. Agora a gente tem que ver o que está influenciando essa calibração da percepção do risco. Pode ser que hoje eu esteja com uma percepção do risco 100%, ela está em conformidade com a atividade, mas eu não dormi bem à noite.
Será que o cansaço pode mexer com essa calibração da percepção do risco? Vamos supor que eu tenho pressão alta, vou trabalhar em altura, e a gente sabe que quando a gente vai trabalhar em altura, eu posso ter aí, né, uma hipertensão, aumenta a minha pressão arterial. Como eu já tenho hipertensão, aumenta um pouquinho mais. Será que esse aumento da pressão arterial não pode mexer com a minha calibração da percepção do risco? Será que pelo fato de eu não conhecer as atividades de forma técnica, isso pode alterar a minha calibração da percepção do risco? Se eu estiver passando por algum problema pessoal, se eu estiver triste, se eu estiver muito ansioso, mexe ou não mexe com a calibração da percepção do risco? Se os meus pares começarem a gerar uma pressão, se o meu líder começar a gerar uma pressão, ou se os pares fazem de um jeito e querem que eu faça daquele jeito, será que esse social não vai mexer na calibração da minha percepção do risco? E é isso aí, pessoal, que acontece. Não existe falta de percepção do risco. Existe a calibração e fatores que vão influenciar, que vão ativar meu comportamento, agindo em cima da minha calibração da percepção do risco. E fazendo assim com que eu tenha a possibilidade de ter um comportamento de risco, de um comportamento inseguro. Quais são esses ativadores? Como eu citei para vocês, a questão do cansaço, a questão da pressão alta, isso são o que a gente chama de ativadores fisiológicos, aquilo que tem a ver com o meu corpo. Pressão alta, pressão baixa, cansaço, fome, dor. Posso ter uma dor na coluna e isso está mexendo com a minha calibração da percepção do risco naquela atividade. Nós temos os ativadores psicológicos que têm a ver com o nosso humor, com as nossas emoções, depressão, tristeza, ansiedade. Nós temos as questões cognitivas, ou seja, o que eu conheço daquela atividade que eu estou fazendo, da técnica que eu tenho que fazer para aquela atividade. E também temos os ativadores influenciadores sociais, que são aqueles que são influenciados pelas pessoas que estão em volta de mim. A minha relação com o meu líder, a minha relação com os liderados, a minha relação com os pares, o jeito que as pessoas em volta de mim fazem, o jeito que as pessoas em volta de mim pedem para eu fazer. Pessoal, o que é importante nesse conceito de percepção do risco? Que a gente tire da nossa cabeça que existe falta de percepção e que existe a calibração. E a gente estar atento na nossa rotina através de perguntas abertas, do cuidado ativo genuíno, entendendo nos diálogos de segurança o que pode estar influenciando a percepção do risco do meu colega e também a minha percepção do risco. Porque ela pode ser questões psicológicas, fisiológicas, cognitivas e sociais. E ela pode mudar. Hoje eu posso ter uma percepção do risco 100%, mas amanhã, por conta desses influenciadores, a minha percepção do risco pode estar alterada. A minha calibração da percepção do risco pode estar alterada. O convite que eu faço para vocês, pessoal, é que vocês discutam isso, que vocês no DDS tragam o que pode trazer essa influência na calibração da percepção do risco de vocês nas atividades rotineiras, para a gente ter cada vez mais um cuidado ativo genuíno, para a gente ter um controle sobre a nossa calibração da percepção do risco, uma conscientização em relação à percepção do risco, para a gente desenvolver uma tomada de decisão que tenha no seu final um comportamento seguro, um comportamento preventivo. Vamos discutir sobre isso, esse é o convite que eu faço. Que tal no próximo diálogo de segurança falar sobre a calibração da percepção do risco? Um grande abraço.